E aí pessoal, bem-vindos de novo. Aqui é o professor Lucas. Esse é o nosso curso de Economia Monetária. Espero que todos estejam bem. Vamos à nossa aula, que vai tratar hoje dos capítulos 16 e 17 do nosso livro-texto Frederick Mishkin, Moedas, Bancos e Mercados Financeiros, correto? Nesse capítulo, pessoal, nesses dois capítulos, né, na verdade, nós iremos tratar do processo de oferta de moeda, né? Então, qual que é o instrumental básico, por exemplo, de ação do Banco Central Brasileiro na economia? O Banco Central realiza operações, né, que alteram os seus passivos e os seus ativos, né, e afetam a economia. Então, a gente vai ver agora, nesses capítulos, como que o Banco Central, ao trabalhar com seu balancete, ele é um grande determinante da oferta de moeda. Como assim, professor, trabalhar com os balancetes, etc? Nós vamos mostrar o balancete do Banco Central, pessoal, aqui para vocês, e vocês vão ver que ele tem, no lado dos passivos, principalmente papel moeda e reservas bancárias. Então, quando o Banco Central ele compra e vende títulos no open market, ele acaba afetando essas duas medidas. E essas duas medidas vão ser a base de toda a oferta de moeda na economia. Né? Então a gente vai entender agora como que o processo de criação de moeda ocorre, né? O processo de oferta de moeda, de uma maneira geral, ocorre. Tá certo? Vamos lá então. Ou seja, qual que é a principal intuição aqui, a linha mestra que nós temos que seguir, né? É entender como que o Banco Central, ao realizar a sua política econômica, afeta a oferta de moeda, né? E a oferta de moeda, por sua vez, vai determinar aí, né, vai facilitar aí com que o Banco Central alcance seus objetivos. Por exemplo, se o Banco Central deseja expandir a atividade econômica que vem fraca em função de uma crise, ele vai ofertar mais moeda, né, na economia, ele vai aumentar a oferta de moeda. Se o Banco Central espera que uma crise financeira impacte, né, sobre os bancos, ele vai providenciar liquidez para a economia, vai providenciar oferta de moeda. Então, a oferta de moeda, né, entender a oferta de moeda é muito importante para a gente entender as ações cotidianas aí do Banco Central. Vamos lá. Quando a gente está falando de oferta de moeda, pessoal, nós temos aí 4 players envolvidos, né? O Banco Central, que é como se fosse o técnico do time, né, do nosso time de futebol, o Banco Central, o técnico. Os bancos, né, que são aí os meio-campo, digamos assim, já que a gente começou a falar de futebol, né? O banco seria aquele nosso meio de campo que organiza a jogada, que distribui, né, a bola, que são os recursos, né? Que são os distribuidores de recursos. Nós, os depositantes e os tomadores de empréstimos, os indivíduos, né? Depositantes e tomadores de empréstimos. Esses players aí vão estar envolvidos em todo o processo de oferta de moeda. Vamos começar então do básico, né? Apresentando aqui para vocês um balancete muito simplificado do Banco Central, que destaca apenas os principais passivos e ativos. O balanço completo do Banco Central, pessoal, vai ter mais ativos, né? Por exemplo, um ativo muito importante hoje, não está incluído aqui, do Banco Central Brasileiro, são, né, as reservas em dólares, por exemplo, né? E os principais passivos são esses mesmo, né? Envolvidos à política monetária são esses dois: a moeda em circulação, né? A moeda que está na mão do poder público, nas mãos do poder do público, e as reservas bancárias, que vão envolver tanto as reservas obrigatórias, né, dos bancos, como as reservas voluntárias. Do lado ativo, né, nós vamos ter os títulos, que o Banco Central compra e vende no seu open market, e os empréstimos que ele concede para os bancos diretamente, que a gente chama de empréstimos de descontos, né? Então nós temos o Banco Central, a priori, gerir um Banco Central é relativamente fácil, porque do lado dos ativos a gente tem ativos que rendem juros, né? E o passivo não tem custo para o Banco Central. Então, a priori, ser um Banco Central já é uma atividade lucrativa, porque o banco
tem ativos que rendem e passivos que não têm custo. Né? Então, até por isso os bancos centrais eles retornam parte desse lucro para o tesouro, né, em cada exercício. Então, essa é uma estrutura simplificada de um balancete do Banco Central. Quando o Banco Central compra ou vende títulos junto aos outros bancos, ele altera, né, esses lançamentos. Quando ele realiza empréstimo de desconto, também altera esses lançamentos. Né? O lado do passivo, pessoal, do Banco Central, esses dois principais passivos que nós destacamos, C, a moeda em circulação, e R, as reservas, vão constituir o que a gente chama de base monetária da economia. Quando a gente estiver analisando a oferta de moeda, vocês vão ver que a oferta de moeda é um múltiplo dessa base. Tá? Então, ela constitui a base de liquidez da economia. Por que ela é a base? Por que a oferta de moeda total não é igual à base e é mais ampla, afinal de contas? Porque a moeda ela passa de mãos em mãos, né? A moeda ela troca de mão. Então você não precisa da mesma quantidade de moeda do que o volume de atividades que você vai realizar período a período. Você como economia, né? Se a economia tem um volume de compras e vendas, etc., X, você não precisa de X moeda para realizar elas, porque uma quantidade menor de moeda vai trocando de mãos. Né? Então você tem uma base que vai dar suporte a toda essa oferta de moeda da economia. Tá? A nossa base aqui ela é constituída de somatório desses dois termos, moeda em circulação mais reservas. Vamos ver então agora como o Banco Central altera seus lançamentos quando ele compra um título de um banco. Vejam bem, quando o Banco Central compra um título do banco, o banco vai... Como que fica o lançamento para o banco? O banco vai perder 100, né, em títulos no seu ativo, mas vai ganhar um outro ativo que é reservas, um valor de 100. O Banco Central vai ter a operação de aumento de 100 do seu passivo, que é a reserva, veja que a reserva do sistema bancário, ela entra como um passivo do Banco Central. Ela é um ativo para o sistema bancário, né, um recurso que os bancos podem utilizar para oferir lucro, enquanto isso, para o Banco Central, essa reserva é um passivo, e o título que o Banco Central adquire dos bancos aumenta seu ativo. Né? Qual que é a operação, então? Uma operação de mercado aberto na compra de um título, ele aumenta a quantidade de reservas em 100. Consequentemente, a base monetária aumenta em 100. Se fosse uma venda, a operação seria contrária, né? A venda de títulos ia reduzir as reservas dos bancos e aumentar o seu lançamento de títulos. Por conseguinte, o Banco Central ia reduzir em 100 seus títulos e reduzir em 100 as reservas. Então, a venda de título destrói reservas, a compra de títulos cria reservas bancárias. Né? O efeito líquido final, pessoal, vai depender do seguinte: se o Banco Central compra títulos dos bancos, ele afeta as reservas. Se o Banco Central compra títulos de pessoas que deixam esse dinheiro depositado nos bancos, ele também afeta as reservas. Se o Banco Central compra títulos e as pessoas sacam esse dinheiro do banco, ele não vai afetar as reservas, mas vai afetar o C, a quantidade de moeda, do papel moeda em poder do público. Então, o Banco Central ele afeta a base monetária de uma maneira geral, quando ele realiza compras e vendas. Algumas vezes é sobre reserva, algumas vezes, né, se o recurso fica preso dentro do sistema financeiro, preso nos bancos, ele afeta as reservas. Se as pessoas sacam esses recursos do banco, as operações de compra e venda de títulos afetam o parâmetro C, né, que é o papel moeda em poder do público. De qualquer forma, a base é afetada. E o que acontece quando o público não bancário retira, né, saca dinheiro do banco? Se você vai lá no seu banco e saca dinheiro, né, o que acontece? Quais são os lançamentos?
Então, você vai ter o banco, vai perder ativo, que eram seus depósitos, né? Desculpa, o público não bancário, tá? Então, o que você troca de ativo? Você tinha depósito no banco, você passa a ter moeda, trocou de ativo, né? O banco vai perder reservas, né? Que ele vai te dar vai te passar esse recurso, então ele vai tirar das suas reservas, mas ele vai perder também 100 do passivo que eram seus depósitos. A sua conta corrente é um passivo do banco comercial. E o Banco Central? O que acontece nos lançamentos do Banco Central? Como você trocou reservas, né, seus depósitos por papel moeda, você fez para o Banco Central uma mudança de reservas para papel moeda em circulação. A base monetária, portanto, não se alterou. A base monetária, o efeito de um saque sobre a base monetária é zero. Contudo, houve uma troca de recursos que estavam na forma de reservas bancárias para moeda em circulação. Esses saques, né, eles são bem gerenciados pelos bancos, né? Mas os bancos que trabalham com o sistema de reserva fracionada, né, apenas um percentual dos depósitos é guardado como reservas. Se eles acontecem em grande volume ao mesmo tempo, isso gera problema para os bancos, né? Os efeitos de um empréstimo de desconto. Como que o empréstimo de redesconto afeta os lançamentos, né? Vamos ver aqui. O sistema bancário vai ser afetado da seguinte forma: se o Banco Central concede um empréstimo de redesconto para um determinado banco, esse determinado banco vai receber 100 esse empréstimo no ativo e vai ficar com passivo junto ao Banco Central, que é esse empréstimo de 100 também. Já o Banco Central fica o quê? Como ele forneceu reservas, ou seja, quando você presta no redesconto, você também está criando reservas no sistema bancário, tá? Você cria reservas, né? As reservas entram como um passivo do Banco Central e o ativo aumenta a conta agora de empréstimo de redesconto. Ou seja, o Banco Central cria reservas, né? Dessas duas formas, principalmente comprando títulos dos bancos e ou fornecendo empréstimos de redesconto, né? Agora nós vamos passar, pessoal, para a intuição do multiplicador do multiplicador monetário num modelo bastante simples, né? Com aquela ideia de que uma determinada base gera uma oferta de moeda mais ampla, né? Porque há um multiplicador, né? Nesse modelo simples a gente vai assumir o seguinte, que os bancos não vão reter qualquer reserva voluntária, tá certo? E as pessoas vão sempre manter os seus saldos, né, na forma de depósitos. Então, os depositantes não vão ter papel moeda retida, tá certo? Eles vão deixar seus recursos depositados. O que é essa intuição? Vamos supor que o Banco Central compre, tá, títulos de um determinado banco. Esse banco a gente vai chamar ele de First National Bank, só para dar um exemplo, tá? Então, olha, ele vai vender títulos para o Banco Central, no valor de 100, e vai ganhar 100 de reservas, né? Como esses recursos não são advindos de um depósito, então eles não precisam de se guardar qualquer fração dele. O banco pode reemprestar todo esse recurso. E ele vai fazer isso, porque a gente assumiu que não vai ter reserva voluntária, né? O banco vai querer se desfazer de toda essa reserva e ele vai fornecer o quê? Empréstimos, tá? Para população. Então ele vai trocar esse ativo que era de reservas para forma de empréstimo. E ele vai depositar esses empréstimos na conta dos seus correntistas. Então ele vai, esses dois aqui vão ser cancelados, né? Ele vai, na verdade esse aqui já poderia ter sido eliminado, tá? A gente poderia fazer aqui, ó. Ele teria aqui menos 100 de reservas e mais 100 de empréstimos, também estava ok. E mais 100 de depósitos aqui. No fim das contas, o que acontece? Olha,
O banco trocou o ativo título que ele tinha no início, que ele vendeu para o Banco Central, ele ganhou esses recursos e ele reemprestou para a sociedade. Tá? Então, cancelou aqui e os indivíduos vão retirar esses depósitos e gastar na economia. Tá? Vão gastar esse dinheiro na economia. Então é o seguinte, a questão toda é que sim, o Banco Central compra títulos dos bancos, os bancos ganham reserva. Essas reservas vão ser emprestadas para os cidadãos. Os cidadãos vão pegar esse dinheiro, sacar e vão gastar. À medida que eles gastam, esse recurso flui novamente para o sistema bancário na forma de novos depósitos. A gente tem que agora, o banco A vai receber esses 100 depósitos e vai ganhar 100 de reservas. Suponha, por exemplo, que eu tirei esses 100 e comprei um produto de 100 reais numa loja. Como ninguém vai ter papel moeda retida, a dona da loja ou o dono da loja vai pegar esse recurso e depositar no banco. Esse depósito no banco, o banco vai fazer assim. Como agora é um depósito, a gente vai ter que guardar uma fração desse recurso na forma de reservas. Então, estamos supondo que uma taxa de 10%, o banco A vai guardar 10% de reserva compulsória e emprestar 90%. Tá? E esse empréstimo ele é novamente sacado, tá? E ele é gasto e ele é redepositado em um outro banco ou no mesmo banco, não tem problema. Então, esse novo depósito ele gera uma nova reserva para os bancos, que eles vão ter que guardar 10% dessas reservas e vão reemprestar, né, o restante. Vão estar sempre reemprestando, correto? Então você vai ter no fim essa criação de recursos, né? Olha, os depósitos eles aumentam, né, em 0 no primeiro caso, depois em 100, 90, 81, você vai ver que vai de um passo para o outro vai reduzindo em 10% os depósitos. Né? A mesma coisa acontece com o empréstimo, ele vai reduzindo, né, em 10% e as reservas vão crescendo. Ó, crescendo na soma, né? Mas as reservas também vão diminuindo em 10%. Mas o somatório aqui vai dar esses valores. Ó. Um aumento de 100 nas reservas, dada a taxa de reserva compulsória e dado o processo de criação de depósitos, vai gerar um total de depósitos de 1.000, né? E um total de empréstimos de 1.000. Como que a gente deriva essa fórmula, então? Como os bancos não têm excedentes de reserva, eles vão guardar, eles não vão ter reservas voluntárias. Então, a reserva total é igual a reserva compulsória. A reserva compulsória é uma fraçãozinha do depósito. Consequentemente, se a gente arranja que o depósito é 1 sobre R, né? Esse R aqui é a taxa de depósito compulsório do total das reservas. Ou seja, sempre que o Banco Central, então, aumenta as reservas com uma compra em mercado aberto ou com empréstimo de redesconto, ele vai aumentar o volume de depósitos na economia nessa fração 1 sobre R. No caso, quando a gente está assumindo R de 10%, 1 sobre 0,10 é exatamente 10. Né? Então, a variação total no depósito vai ser 10 vezes a variação total das reservas. Ou seja, o dinheiro vai trocando de banco, vai trocando de mãos, vai sendo redepositado, esses recursos vão crescendo, né? Até que você tem um montante de depósitos que são 10 vezes o valor das reservas, tá? Isso com a taxa compulsória de 10%. Ou seja, o Banco Central, para gerar uma determinada oferta de moeda, ele não precisa aumentar a base monetária numa magnitude muito alta. Como o dinheiro vai circulando e passando de banco para banco, ele vai precisar aumentar a base monetária numa fração que é relacionada com o multiplicador, né, com esse multiplicadorzinho aqui dos depósitos, né? Esse modelo simples, pessoal, não leva em conta, né, esse multiplicador é muito alto, né? O multiplicador de 10 vezes é muito alto, na prática ele não tem esse valor. Por que ele é muito alto? Porque a gente está assumindo que as pessoas não vão entesourar qualquer recurso e os bancos não vão ter qualquer nível de reservas voluntárias, né? Isso na prática não acontece e quando a gente introduz esses elementos no modelo, o multiplicador diminui, mas continua havendo um multiplicador. Então a gente vai agora no capítulo 17,
O objetivo dele é deixar esse modelo mais realista, né? Vamos para o modelo de oferta de moeda mais realista do capítulo 17. Então a gente vai introduzir agora, basicamente, essas duas características, né? Nós vamos introduzir o processo, né? Dois vazamentos, né? Desse processo de criação de depósito. O primeiro vazamento é que os bancos vão reter a reserva voluntária, algum nível de reserva voluntária, e o segundo vazamento é que as pessoas também vão reter alguma quantidade de moeda, né, como moeda em espécie, né, papel moeda no poder do público. Né, as razões para isso são várias, né, mas ter liquidez é um ponto importante. Liquidez é um ponto determinante da demanda por moeda, então as pessoas vão querer reter liquidez. Né? Como vai ficar o nosso multiplicador monetário? Então, a gente vai derivar aqui agora, pessoal, o multiplicador monetário do M1. Vocês lembram lá das nossas aulas sobre formas empíricas de mensurar moeda? Né? A gente tem M1, M2, M3, M4. Cada um desses agregados tem um multiplicador específico. Né? A gente vai derivar o do M1, que é um multiplicador mais simples, né? E fácil de ser interpretado. Então a gente vai chegar à seguinte expressão, o nosso objetivo é chegar à seguinte expressão: a oferta de moeda M é um múltiplo M minúsculo da base monetária. Né? E nós vamos analisar o que afeta tanto o multiplicador como o que afeta a base monetária e com isso gera efeito sobre o M. Né? Para derivar o multiplicador do M1, nós vamos assumir que as pessoas vão reter algum nível de papel moeda e os bancos também vão reter algum nível de reserva voluntária em termos dos depósitos que eles recebem. Como a reserva compulsória é determinada numa fração dos depósitos, tal como isso, a gente vai pensar que há uma fração estável dos depósitos, da quantidade de papel moeda que as pessoas desejam reter, tá? E das reservas voluntárias que os bancos desejam reter. Então, a gente vai ter um Czinho aqui, que é a proporção, né? Papel moeda em poder do público em termos do depósito, vamos supor a constante, né? Pelo menos no curto prazo, e a proporção das reservas voluntárias em termos do depósito é o nosso parâmetrozinho E. Então é o seguinte, ó, vamos lá, vamos derivar o multiplicador, tá? O total de reservas agora, pessoal, é reserva compulsória, que a gente chamou de RR, e reservas voluntárias, né? É o somatório do total de reservas, é o somatório desses dois componentes. A reserva compulsória, que é RR, é uma fração R minúsculo, né? Que é a taxa de reserva compulsória do volume de depósitos. Então, substituindo, a gente tem que a reserva é o quê? Rzinho D mais ER. Tudo bem até agora, tranquilo. A base monetária, né, vai ser o quê? C mais R, né, que é C, que é o papel moeda no poder do público, a taxa de reserva, a reserva compulsória, mais a reserva voluntária. Então, a única coisa que a gente fez foi substituir dentro desse R os dois componentes das reservas. Então, a gente fecha a derivação. Se a gente chamar Czinho, então, dessa fração, nessa expressão aqui, olha, a gente pode substituir esse C aqui por um Czinho minúsculo vezes D. Né? E o E é o Ezinho minúsculo vezes D, tudo em termos de depósitos, né? Então, olha, a gente vai colocar todas essas expressões lá na base, na fórmula da base monetária. A base monetária, então, RD mais E vezes D mais C vezes D. Ou seja, botando tudo em evidência, R mais E mais C vezes D. Ou seja, o depósito é 1 sobre esse somatóriozinho da base monetária, uma fração da base monetária. Porém, o M1, ele não é apenas depósitos. Vocês lembram lá nas nossas aulas que o M1 ele é um conceito que soma aos depósitos o papel moeda que o público mantém retido. Né? O conceito de M1 é depósitos mais papel moeda em poder do público. Então, ó, o M1 é D mais C. E como o C, que é o papel moeda em poder do público, é uma fração dos depósitos, a gente pode resubstituir isso aqui, né? Coletar D e fazer o que? D é uma fração 1 sobre 1 mais C do M.
Então a gente vai substituir agora esse D aqui, né? Esse D aqui, ó, vai ser substituído neste D aqui. Então a gente vai ter a fórmula final, né? Vocês podem reproduzir esses cálculos com tranquilidade em casa. A fórmula final da oferta de moeda do M1 é M1 igual a 1 mais C sobre R mais E mais C da base monetária. O multiplicador monetário é esse termo aqui. É 1 mais C de R mais E mais C. Como que o multiplicador... Então, pessoal, o Banco Central ele vai trabalhar afetando a oferta de moeda, alterando componentes do multiplicador e da base monetária, dos dois. Tá? Quando ele altera a política que altera o multiplicador, ele vai poder contrair ou aumentar a oferta de moeda via variações do multiplicador ou diretamente aumentando a base monetária. A gente tem um exemplo rápido aqui. A gente supõe, por exemplo, que a taxa da reserva compulsória é de 30%. Né? A moeda em circulação é 800, que o nível de depósitos é 1.400 e as reservas voluntárias são 1 milhão. Então, qual que é o M1? O M1 a gente já pode pegar direto, que a gente já tem aqui C e D, ó. O somatório é 2.200. O somatório de C com D. E o multiplicador? Para calcular o multiplicador, a gente pode utilizar essas informações. O que é o Czinho? É 800 dividido por 1.400, dá 0,57. O E é 1 dividido pelo depósito, 1.400, dá 0,007, né? E o multiplicador, então, vai ser o quê? 1 mais C, que está aqui, dividido por R mais E mais C, que dá 1,8. Com a taxa de reserva compulsória de 30%, pessoal, o multiplicador do modelo simples seria 3,3, que é 1 dividido por 0,3, né? O nosso modelo tem um multiplicador de 1,8, menor. Por que ele é menor? Porque você tem os vazamentos, tem reserva voluntária e tem papel moeda em poder do público, que vão reduzir o potencial multiplicador, né, do sistema bancário. Mas ainda assim, um multiplicador de 1,8, que é quase próximo a 2, que é o seguinte: se você quiser aumentar com multiplicador de 2, se você quiser aumentar a oferta de moeda em 2 unidades, basta que você aumente a base monetária em 1 unidade. Né? Então, essas estimativas são interessantes para o Banco Central ter uma noção do seu impacto sobre a oferta de moeda. O que vai afetar o multiplicador, pessoal? O multiplicador ele vai ser inversamente proporcional à taxa de reserva compulsória, R, ou seja, sempre que o Banco Central altera a reserva compulsória, ele altera o valor do multiplicador na economia. Né? A política de alteração da reserva compulsória afeta o multiplicador. Se o Banco Central aumenta a taxa de reserva compulsória, ele reduz, né, o multiplicador. Se ele reduz a taxa de reserva compulsória, ele aumenta o multiplicador e a oferta de moeda na economia. Né? O multiplicador também vai ser inversamente proporcional, tá? Em geral, inversamente proporcional à proporção de moeda retida do público, ou seja, quanto mais moeda o público deseja reter, menor vai ser o potencial multiplicador da base monetária, né? E o coeficiente de reservas voluntárias, né? Se os bancos também desejam fazer mais reservas voluntárias, você tem, né, um potencial multiplicador menor. A gente está terminando a aula, pessoal. Ela vai ficar um pouquinho mais extensa hoje, tá? Acredito aí que com uns 40 minutos a gente termine, tá certo? Então, mas só para a gente já terminar esse assunto com um vídeo apenas, tá? Olha só, então o que vai afetar o quanto que os bancos desejam reter de moeda? Não, o EZIM, de reserva voluntária. Por que os bancos reteriam mais reservas do que aquelas que o Banco Central exige, já que reter reservas é potencialmente perder lucros também, né? Mas então, a gente vai ter que o coeficiente ele vai ser inverso de reservas voluntárias, vai ser inversamente proporcional à taxa de juros de mercado, que é exatamente esse custo de oportunidade de se reter moeda, né, dentro do sistema. Se a taxa de juros de mercado está muito alta, a taxa de oportunidade é muito alta, então vamos reter menos moedas, né, menos reservas voluntariamente. O coeficiente de reservas é também
proporcional, né, diretamente aos saques, ao nível de saques esperados. Ou seja, que os bancos estão esperando que algum problema na economia faça com que haja uma corrida aos bancos ou um volume de saques muito elevado, eles aumentam suas reservas voluntárias para dar conta desses recursos. Ou seja, você vai ter um multiplicador que é tão maior quanto maior forem as taxas de juros de mercado, porque o coeficiente R cai, né? E você vai ter um multiplicador que cai, né? O multiplicador monetário cai quando você tem uma expectativa de saques maior. Aqui a gente tem uma relação que está no livro de vocês, que é o seguinte: veja uma clara, né, relação negativa entre taxas de juros, que aumentou nessa direção, com o volume de reservas voluntárias que os bancos retinham nos Estados Unidos. Quando as taxas de juros caíram ao longo do tempo de novo, você tem uma nova alta dos volumes de reservas voluntárias. Tá? Então, alguns outros fatores que afetam a oferta de moeda, nós temos o seguinte: a base monetária, ela pode ser dividida em base monetária emprestada, tá? E não emprestada. A base monetária não emprestada, pessoal, é o componente da base que está relacionada com as operações de open market, né? Ou seja, as reservas do sistema bancário que não foram geradas com redesconto, mas sim com compra e venda de títulos. Isso que a gente chama de base monetária não emprestada. Ela vai subir, a base monetária não emprestada sobe sempre que o Banco Central realiza compras e cai quando o Banco Central realiza vendas de títulos. E você também tem a base emprestada, né, que está relacionada com os empréstimos de redesconto. Ou seja, você tem os recursos que o Banco Central gera na economia via open market e via empréstimo de redesconto, né? Então o Banco Central vai afetar a oferta de moeda diretamente via base monetária quando ele realiza compras e realiza empréstimos de redesconto, né? Então ele afeta, a oferta de moeda M é proporcional à base monetária não emprestada. Sempre que o Banco Central realiza compras, ele aumenta a base monetária não emprestada e conduz a um aumento em M. Vendas reduzem M pela mesma razão. Vai reduzir o volume de base, né, o volume de reservas não emprestadas junto ao Banco Central no sistema econômico. Agora, o empréstimo de desconto também tem um efeito direto sobre a oferta de moeda. Se o Banco Central aumenta o volume de redesconto, ele aumenta a oferta de moeda via agora a base monetária emprestada, né? O contrário vale também quando ele realiza, ele contrai, né, a concessão de empréstimo de redesconto. Né? A oferta de moeda proporciona os empréstimos de desconto. Só um minutinho aqui. Certo? E como ele vai estimular ou não os empréstimos de redesconto? Ele vai reduzir a taxa de redesconto, ou seja, quando o Banco Central diminui a taxa de redesconto, ele tende a estimular que os bancos contraiam, né, os bancos com boa saúde financeira contraiam empréstimos de redesconto. Por que eles fariam isso? Mesmo às vezes os bancos precisam, né, têm oportunidades de investimento muito favoráveis, né, se eles não estiverem encontrando recursos suficientes no sistema financeiro, você pode contrair esses empréstimos junto ao Banco Central, né, diretamente junto ao Banco Central. Tá certo? Então, a tendência da oferta de moeda ser inversamente relacionada com a taxa de redesconto. Quanto maior a taxa, menor a oferta de moeda cai. Se o Banco Central reduz a taxa de redesconto, ele estimula, né, a oferta de moeda da economia. Para finalizar aqui, pessoal, a gente vai trazer para vocês uma aplicação importante, né, da questão do multiplicador monetário em crises financeiras. Por quê? Né, durante a Grande Depressão, né, na década de 30, mesmo quando o Banco Central norte-americano tentou afetar a base monetária, né, realizando política monetária, ele
se descuidou da oferta de moeda e isso gerou uma grande contração, né, dos recursos, né, uma grande contração da oferta de moeda, porque o público estava retendo muita moeda, receoso de falências bancárias, né, que estavam realmente ocorrendo. Os bancos retinham moeda porque estavam esperando saques, né, e não emprestavam recursos porque a economia ia mal, ou seja, houve uma grande contração, né, dos meios de pagamentos, né, da oferta de moeda na economia. Né. O que aconteceu? Mesmo que o Banco Central tivesse mantido uma base monetária, o multiplicador de recursos na economia caiu bastante. Por quê? Tanto a fraçãozinha C como a fraçãozinha E tiveram picos, vejam bem. Esse aqui é o início da crise, né? O início da crise, o C e o E. Eles eram bastante estáveis, né? Até o início da crise. Com o início da Grande Depressão, o C cresceu bastante, né? Passou de mais ou menos de 17% para coisa de 35%. O coeficiente de reservas voluntárias era praticamente zero no início da crise e chegou aí até 5%, né? Mais do que isso até. O que é isso então? Durante a crise financeira, a Grande Depressão, né? A crise econômica e financeira de 29, tanto o Cezinho como o Ezinho se elevaram bastante. Então olha o que aconteceu. A base monetária ficou relativamente estável, né? O Banco Central manteve uma base monetária estável, mas as pessoas estavam trocando reservas no sistema bancário pelo C, né? Basicamente isso que estava acontecendo. A oferta de moeda despencou no período, olha só. A oferta de moeda despencou no período. E isso foi um dos grandes, tá, determinantes da profundidade dessa depressão econômica. Né, uma grande contração da oferta de moeda que iria requerer na prática que o Banco Central tivesse sido muito mais ativo em termos de expansão da base, ele deveria ter sido muito mais agressivo nessa política de expansão monetária. Essa, né, o que a gente brinca é que essa lição, né, quem falou isso foi até o Bernanke, a lição de Friedman com respeito à crise de 1929, ela foi aprendida e eles não iriam errar novamente nesse aspecto. Por isso, na crise financeira de 2008 e até hoje a gente vem passando por situações parecidas, os bancos centrais dos países desenvolvidos expandiram a base monetária drasticamente, com o que ficou conhecido como quantitative easing. O Banco Central norte-americano, para vocês terem uma ideia, pessoal, desde a crise de 2008, né, ele introduziu em um curto espaço de tempo um volume de recursos que é superior ao PIB brasileiro, né, recentemente. Trilhões de dólares, cerca de 3 a 4 trilhões de dólares introduzido no sistema financeiro dos Estados Unidos para que a oferta de moeda lá ficasse relativamente estável, tá certo? Então aí, eu espero que na aula de hoje vocês tenham entendido melhor, né, como o Banco Central controla a oferta de moeda de uma maneira bem ampla, correto? Você vai ter controles diretos da política monetária sobre a oferta de moeda, que são aqueles em que o Banco Central adiciona reservas no sistema financeiro. Ou ele realiza open market, introduzindo reservas, né? Ou ele realiza empréstimo de redesconto. Ele pode também afetar a quantidade da oferta de moeda, afetando a taxa de redesconto. Né? Diminuindo a taxa de redesconto, ele pode estimular com que os bancos começassem a comprar mais empréstimo de redesconto. Né? E ele pode também mexer com a reserva, né? Mexer com a taxa de reserva compulsória. Né? Quando ele faz isso, ele afeta o multiplicador da economia. Se ele reduz a taxa de compulsórios, ele aumenta a oferta de moeda, multiplicando-a mais aceleradamente, correto? Então você tem alguns instrumentos e esses instrumentos aí são utilizados pelos bancos centrais. Eles vão ter o efeito ora no multiplicador, ora na base, mas vão gerar, né, efeitos aí que o Banco Central prevê sobre a oferta de moeda. Tá certo, pessoal? Então é isso, a aula vai ficando por aqui, tá? Esse é basicamente o processo de criação de moeda, né? Um processo de criação de oferta de moeda. E agora façam suas leituras.
Até a próxima aula. Falou!